Vamos lá, vamos voltar aqui os nossos estudos. Eu falei que nós vamos estudar agora as características da concessão qualificada, que diz, né, e são essas características que dizem o porquê que elas são qualificadas. Olha aqui rapidinho, ó. Você me disse que as concessões, né, elas podem ser comuns ou elas podem ser qualificadas. Quando elas são qualificadas, na verdade, elas são PPP. O que é PPP? Uma parceria entre a administração pública e a iniciativa privada. Tá bom. A concessão comum, ela pode ser simples ou antecedida de obra. Simples, quando não precisar fazer obra, e antecedida de obra, como o próprio nome diz, quando precisar fazer obra. E a concessão qualificada, a PPP, ela pode ser patrocinada quando o usuário, né, é um particular, qualquer pessoa física ou jurídica, e a administração pública patrocina com até 70% o valor da tarifa, ou, se for passar de 70%, tem que ter autorização em lei específica, mas em regra, até 70%. E se não for patrocinada, é a administrativa. A administrativa tem um problema, né? Na verdade, né, tem um detalhe. Por que ela é administrativa? Ela é administrativa porque o usuário é a própria administração. E por isso a administração chega junto com 100% do valor da tarifa. Legal? Agora, eu te falei lá no começo, né, que a concessão ela é qualificada porque existem algumas características, alguns detalhes que a concessão comum não tem. Então, por que a concessão qualificada ela é uma concessão especial, por assim dizer? Porque ela tem algumas características que a concessão comum não tem. E são essas características, que na sua grande maioria são privilégios da administração pública, que a gente vai estudar agora. São essas características, essas prerrogativas, que fazem com que a concessão, né, comum seja diferente da concessão qualificada, porque a concessão qualificada, a PPP, tem algumas características que a concessão comum não tem. Vamos estudar agora quais são essas características, legal? Primeiro ponto, vamos colocar, acho que dá para colocar aqui, primeiro ponto, né? Algumas vedações. Ou seja, a PPP tem algumas vedações que não existe, isso não existe, né, na concessão comum. Ou seja, né, a concessão, volta aqui, a concessão qualificada, a PPP, ela tem algumas vedações, algumas proibições que eu não vejo aqui na concessão comum. Legal? Quais são essas vedações? Vamos lá ver? É o parágrafo 4º do artigo 2º da lei das PPP, né? Da lei 11.079. Vamos lá? Ó. É vedada a celebração de PPP, ou seja, de parceria público-privada, ou seja, de concessão qualificada, cujo o valor do contrato seja inferior a R$10 mil. A 10 milhões de reais. Então, eu não posso ter uma PPP, uma parceria público-privada, ou seja, uma concessão qualificada, que seja inferior a 10 milhões de reais. Ou seja, olha que interessante, o valor mínimo da PPP é de 10 milhões de reais. Isso aqui é algo diferente, né? Porque a PPP, então, ela é muito volumosa. Ela é um contrato muito caro. Legal? Então, todas as vezes que houver uma participação da administração pública com a iniciativa privada, uma PPP, o valor mínimo desse contrato é de 10 milhões. Não pode ser inferior a 10 milhões. Legal? Cujo período de prestação de serviço seja inferior a 5 anos.
Legal? Ou seja, o contrato de PPP, de parceria público-privada, né? Ou seja, o contrato da concessão qualificada, chamada PPP, olha aqui, ele é de no mínimo 10 milhões, ele não pode ser inferior a 10 milhões, e ele é, né, de no mínimo 5 anos. Ele não pode ser inferior a 5 anos. Pode ser mais que 10 milhões, né, e mais de 5 anos. Não pode ser menos. Daqui a pouquinho você vai ver que é no mínimo 5 e no máximo 35 anos. Tá? Mas não pode ser inferior a 5. Né? Ou que tenha por objeto único, aqui ó, objeto único, o fornecimento de mão de obra ou fornecimento de instalação de equipamentos ou execução de obra pública. Por isso, que quando eu fui te dar o exemplo da PPP do presídio, né, lembra? É fazer a obra e depois administrar o presídio. Não poderia ser exclusivamente fazer a obra. Tá? Segundo ponto, para efeito de provas, são características das concessões qualificadas, ou seja, são características da PPP. Todas devem estar previstas em contrato. Por quê? Você viu comigo que a PPP é uma concessão, né? Ou seja, ela é celebrada, formalizada num contrato, inclusive, esse contrato tem que ser antecedido de licitação nas modalidades de concorrência ou diálogo competitivo. Legal? Qual é a primeira característica, a primeira previsão contratual? O prazo de vigência do contrato, né, compatível com a amortização do investimento realizado, não pode ser inferior a 5 e nem superior a 35 anos, inclusive com eventual prorrogação. Eu te dei esse exemplo aqui, né? O prazo mínimo 5, o prazo máximo 35 anos do contrato de PPP, inclusive se envolver eventuais prorrogações. Legal. Segunda previsão contratual. As penalidades aplicáveis à PPP, né? Ou seja, aplicáveis à administração pública e ao parceiro privado, né? Em caso de inadimplemento contratual, fixadas sempre de forma proporcional à gravidade das faltas, né, e às obrigações assumidas. Ou seja, na PPP, né, isso aqui é até um pouco, como é que eu vou te falar, diferente do normal, né? O contrato de PPP, ele tem penalidades, penas, tanto para a parte privada, né, para a iniciativa privada, quanto para a administração pública. É dificílimo você ver, né, como é que se diz, as leis estabelecerem penalidades para a própria administração. Legal? Então aqui eu tenho penalidades tanto para a administração quanto para a iniciativa privada, ou seja, tanto para o parceiro público quanto para o parceiro privado. Em caso de inadimplemento contratual, ou seja, descumprimento do contrato de PPP. Terceira previsão contratual, a repartição dos riscos entre as partes. Isso aqui é o que há. Na minha humilde opinião, isso aqui é a maior característica de uma PPP. Além daquela, né, em que eu tenho, né, a iniciativa a privada junto com a administração, é isso aqui, ó. Numa PPP, numa parceria público-privada, você já viu comigo que é uma concessão qualificada de serviço público, quem participa? A administração e a iniciativa privada. A iniciativa privada nós chamamos de parceiro privado, a administração chamamos de parceiro público. E entre eles, entre a administração pública e a iniciativa privada, ou seja, entre o parceiro público e o parceiro privado, há um compartilhamento. Ou seja, uma repartição de quê? De riscos. Tem um aluno meu que fala assim, professor, qual seria, né, a gíria, né, o ditado popular? Deu ruim para um, deu ruim para os dois.
Legal? Ou seja, inclusive com situações imprevistas. Ou seja, estabelecendo o que vai acontecer se rolar um caso fortuito, uma força maior, um fato do príncipe ou uma área econômica extraordinária. Ou seja, se acontecer algo imprevisto, quem vai bancar o quê? Dentro dessa ideia, gente, presta atenção, a administração pública e a iniciativa privada, eles compartilham os riscos do contrato. Então, por exemplo, aconteceu uma força maior, né, um vento, né, no Rio de Janeiro, em que o prédio onde funciona a parceria público-privada, o prédio desmoronou. Quem vai bancar isso? Ambos. Como é que vai bancar? Previsto no contrato. Ou seja, vai haver uma repartição dos riscos oriundos do contrato. Né? Perfeito. Isso aqui, gente, é, na minha humilde opinião, a maior característica da PPP frente aos outros contratos. E hoje já não é tão assim, né, por causa da exigência da nova lei de licitações e contratos, né, de colocar no contrato administrativo a famosa matriz de riscos. Legal? Que já acontece há anos na iniciativa privada. Quarta previsão contratual. As formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais. Isso aqui não é tão relevante, porque até no seu contrato aí privado, se você tem um imóvel alugado, deve ter isso. Quinta, os mecanismos de preservação, da atualidade da prestação dos serviços. Também não é tão relevante, não. Pessoal, o que é realmente assim, de dar água na boca, da gente ver algo diferente acontecendo, é isso aqui. É isso aqui e isso aqui. Tá? O resto, vamos correndo. Sexta previsão contratual. Os fatos que caracterizam a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e prazos de regularização e quando houver a forma de acionamento da garantia. Isso aqui também é diferente. Porque geralmente a gente só vê a administração prevendo, né, erros do particular. Né? Então, a administração pública contratou com a minha empresa A. Né? Se isso aqui é um contrato comum, no contrato, basicamente, só vai ter a empresa errando. A administração ela fica fingindo que não erra. Na PPP é diferente, né? Para haver uma parceria, realmente tem que ter uma parceria. Ou seja, admitir que tanto o parceiro público, ou seja, a administração pública, quanto o parceiro privado, ou seja, a iniciativa privada, podem errar. E que por isso também tem que ter previsão dos erros da administração de uma forma mais latente do que no contrato administrativo comum. Que tem, mas não é assim. Previsão contratual, sétima. Os critérios objetivos de avaliação e desempenho do parceiro privado. Isso aqui em qualquer contrato administrativo. 8. A prestação pelo parceiro privado de garantia de execução suficiente compatível com ônus e riscos envolvidos, observados os limites legais. Também tem em qualquer contrato. Inclusive, na nova lei de licitações, né, com recém-alteração de finalzinho de 2023, né, entrou uma nova forma de garantia, né, o título de capitalização. Então, isso tem em qualquer contrato administrativo, inclusive qualquer contrato privado. 9. Aí não. Aqui é diferente. Ó. Da mesma forma que eu tenho, aqui, ó, o compartilhamento, a repartição dos riscos, eu tenho o compartilhamento, a repartição com a administração pública dos ganhos econômicos efetivos do parceiro privado. Pessoal, ou seja, né, estou falando isso aqui como eu expliquei para um aluno meu em sala de aula. Aqui, ó, na PPP, né, que é uma concessão qualificada, uma parceria público-privada, né, existe o compartilhamento. Vamos botar como está na lei, né? Existe a repartição de riscos e existe o compartilhamento de ganhos. Ou seja, deu bom ou deu ruim, vamos compartilhar, vamos dividir, como se fosse um casamento. Ou seja, a administração pública
né, e o parceiro privado, a iniciativa privada, vão repartir riscos e compartilhar ganhos. Se deu ruim, ou seja, se um risco aconteceu, por exemplo, né, era uma PPP de administração de um aeroporto. Né, aqui o aeroporto com o avião decolando. E aí, por um erro, né, na manutenção da pista, um avião bateu e matou 50 pessoas. Esse risco vai ser repartido entre a administração, né, ou seja, entre o parceiro público e o parceiro privado. Agora, se esse aeroporto no verão deu bom, ganhou dinheiro pra caramba, também vamos repartir os ganhos. Ou seja, né, amizade fiel. Se der ruim, a gente reparte. Se der bom, a gente compartilha. Não é aquela amizade que às vezes, né, tem alguns amigos, né, que quando você tá bem, cola logo em você. Quando você tá mal, faz de conta que você não existe, ele troca logo o número de telefone. Né? Como diz um amigo meu, né? Amigos, né, da descida da onda, né, e inimigos da remada. Né? Sai fora que isso é problema, hein? Então, obviamente que a gente tem um compartilhamento de riscos, né, uma repartição de riscos e o compartilhamento dos ganhos. Tá bom. Vamos lá. 10ª previsão contratual. A realização de vistorias dos bens reversíveis, podendo o parceiro público reter os pagamentos ao parceiro privado no valor necessário para reparar irregularidades. Ou seja, olha aqui, duas coisas eu tenho aqui. A vistoria dos bens reversíveis. 2, a retenção de pagamento. Pessoal, isso aqui, ó, não é tão especial porque existe em qualquer contrato público. Isso aqui não tem em contrato privado. Em contrato privado, isso aqui é crime, tá? Reversão de bens e retenção de pagamento. Retenção de pagamento nem tanto, agora reversão de bens sim. Vai querer fazer justiça com as próprias mãos. É o artigo 345 do Código Penal. Legal? Agora, no contrato administrativo, no contrato público de uma forma geral, tem sim. Primeiro, o que é a vistoria dos bens? A administração pública tem que vistoriar os bens reversíveis. O que são bens reversíveis? Olha aqui. Imagine você que isso aqui, ó, é uma PPP, né, da administração de um aeroporto. A torre de comando. Você já viu que eu sou bom de desenho, né? E o aeroporto. Então, a União contratou por PPP a empresa B para administrar esse aeroporto. Para administrar esse aeroporto, a empresa B tem 10 caminhões, 10 ônibus e 5 ambulâncias. 10 caminhões, 10 ônibus e 5 ambulâncias. O que acontece aqui? Se esse contrato acabar, por exemplo, a empresa B aprontou tanto que o contrato acabou, a União pode assumir esses bens, pode reverter esses bens, para quê? Para poder continuar a prestar o serviço público. Porque imagine você que a empresa B saiu hoje. Se a empresa B levar tudo que o serviço público precisa, ou seja, se a empresa B levar o caminhão, levar os ônibus e a ambulância, amanhã o aeroporto está fechado. Então, a administração pode pegar esses bens para poder ela mesma tocar o serviço. Se ela pode pegar os bens para ela mesma tocar o serviço, ela tem que fazer a vistoria desses bens. Para quê? Para saber como é que esses bens estão. Porque a qualquer momento ela pode pegar esses bens para poder continuar a tocar, a prestar o serviço. Legal? Legal. Da mesma forma, ela pode reter os pagamentos. Ou seja, imagine que a União, né, já tinha lá um crédito para pagar a empresa B de 1,5 milhão. A empresa AB saiu do contrato que estava aprontando, né? E aí a União vai reter esse valor aqui de 1,5 milhão para pagar possíveis danos que a empresa AB causou com a saída do contrato. Isso é muito comum nos contratos públicos. 11ª previsão contratual. O cronograma e os marcos para repasse ao parceiro privado as parcelas de aporte dos recursos. Ou seja, né, como é que vai acontecer aí, ó, o repasse? Né, e quando vai acontecer, né, do dinheiro da administração e para a iniciativa privada e para o parceiro privado. Legal?
Perfeito. Terceiro ponto, né? A sociedade de propósito específico. Então, peraí. Você viu comigo esse contrato de concessão qualificada, bem chamado de PPP. Ele é qualificado, ele é especial, por quê? Porque ele tem algumas vedações. Basicamente, ele não pode ser inferior a 10 milhões, não pode ser inferior a 5 anos e nem pode ter somente, né, uma fase exclusiva, ou seja, não pode ser monofásico, por exemplo, somente executar uma obra, porque passa a ser uma concessão comum. Ele tem algumas características contratuais, e aí você viu como o Didi Mocó fazia, né? Que nem todas as características contratuais são assim tão relevantes. Eu separei aquelas que realmente são relevantes e, na opinião desse professor, as mais relevantes, que, né, a PPP pode chegar ao máximo de 35 anos, legal? E ao mínimo de 5 anos. Isso aqui é relevante. A outra relevante é a repartição dos riscos. A outra relevante, o compartilhamento, né, dos ganhos. Né? Até vimos outras relevantes, mas essas são as mais relevantes. E agora temos que ver que na PPP existe uma sociedade de propósito específico, que é outra prerrogativa que não existe nos contratos comuns da administração. Por isso que a PPP é uma concessão qualificada. É algo, gente, especial. E o que seria essa sociedade de propósito específico? Cara, a gente tem um conceito legal, mas eu prefiro essa conclusão aqui, A sociedade de propósito específico é uma entidade que vai gerir e implementar a PPP. Então, é uma entidade que vai ter por objetivo gerir e depois implementar a parceria público-privada, a PPP. Legal? E aí, quando eu falo de sociedade de propósito específico, que vai gerir e depois vai implementar a PPP, essa sociedade de propósito específico, que na maioria das provas, né, bastaria você saber isso, é porque aqui a gente aprofunda, a gente vai ao limbo, ao pré-sal do conhecimento, né? Sobre essa sociedade de propósito específico, você precisa saber algumas informações especiais. Vamos lá? Primeiro, a sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, né, e fazer negociação na Bolsa de Valores. Então, a sociedade de propósito específico, ela pode ser uma SA aberta. E aí vamos negociar na Bolsa de Valores, para poder arrumar dinheiro, para poder custear a PPP. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa, legal? E adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas conforme regulamento. Ou seja, vai ser um regulamento geralmente feito pelo chefe do Poder Executivo. E esse regulamento, né, por exemplo, um decreto vai dizer, né, como é que vão ser os padrões de governança, como é que vão ser, né, os padrões de contabilidade e como é que vai ser feitos os demonstrativos financeiros, né, padronizados. Tudo para quê? Tudo para que exista uma transparência. Por quê? Porque aqui, pessoal, querendo ou não, envolve dinheiro público, mas também envolve dinheiro privado. O parceiro privado, né? Por exemplo, a União contratou a empresa AB para poder administrar um aeroporto. Querendo ou não, a empresa B está botando dinheiro, então tem que ter transparência. Legal? Na verdade, tem que ter transparência com tudo, né? Que o dinheiro da administração é do povo. Mas aqui em especial, porque senão nenhuma empresa vai querer contratar para fazer PPP. Se a administração pública tomar fama, né, de, como é que se diz? De esconder as coisas. É vedado, na sociedade de propósito específico, é vedado a administração ser titular da maioria do capital. Pessoal, quando isso aqui cai em prova, eu não sei assim, né, a proporção, mas quando cai em prova é ferro geral. OAB, então, né, direto ou indiretamente ferro geral. Por que isso? Porque quando a gente fala numa sociedade de propósito específico,
e vai implementar uma parceria do poder público com a iniciativa privada, o que a gente pensa logo é pensar com a ideia da sociedade anônima, né? Da sociedade anônima chamada sociedade de economia mista, onde a maioria do capital é da administração pública, mas aqui não. Né? A administração pública não pode ser titular da maioria do capital votante, né, das sociedades, né, que trata este capítulo. Né? Aqui eu fiz um copia e cola da lei. Qual é a sociedade que trata esse capítulo? Sociedade de propósito específico. Tá bom? Pessoal, o grande objetivo aqui é que realmente seja uma parceria e que a administração pública não seja uma ditadura de normas em que o parceiro privado fica oprimido e queira sair o mais rápido possível. E até porque isso aqui é um casamento bom, né? Qual é o casamento? Casamento de no mínimo 5 e no máximo 35 anos. Dura mais que muitos casamentos por aí. Legal? Próxima. A vedação acima, qual é a vedação acima? A vedação em que a administração pública não pode ser, né, a titular da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico, a vedação acima não se aplica, ou seja, temos uma exceção. A eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por instituição financeira controlada pelo poder público em caso de inadimplemento dos contratos de financiamento. Pessoal, ou seja, se quem adquiriu, né, essas ações, né, e se tornou maioria do capital votante, por exemplo, foi o Banco do Brasil, foi a Caixa Econômica, legal? Por quê? Porque a sociedade de propósito específico se tornou inadimplente com algum financiamento com esses bancos, aí não tem problema. Porque aqui, apesar de, né, de eu estar envolvido com situações, né, como é que se diz, entre a administração pública, aqui, pessoal, se aplica, né, as regras do direito bancário. Né? Se a sociedade de propósito específico, dentro de uma PPP, pegou um empréstimo com a Caixa Econômica e não pagou, a Caixa vai executar esse contrato, porque senão, gente, pelo amor de Deus, né? Aí, né, seria a Caixa aceitar o calote e não poder falar nada. Legal? Presta atenção nessas observações que elas caem em prova, tá bom? E aí, nós terminamos a PPP. Vamos fazer uma revisão? E nessa revisão, eu quero falar com vocês sobre tudo que nós vimos aqui, sobre, né, as concessões de serviço público. Então, peraí. Quer dizer, o senhor falou para mim, professor, quando a administração pública entrega, né, a prestação de um serviço público a uma pessoa jurídica, não pode ser pessoa física, nós estamos diante de uma concessão de serviço público. Essa concessão de serviço público, ela pode ser comum, torto isso daqui. Ela pode ser comum, ou ela pode ser qualificada. Quando ela for qualificada, na verdade é uma PPP, uma parceria entre a administração pública e a iniciativa privada, uma parceria público-privada. Tá bom. A concessão qualificada, chamada de PPP, o senhor viu que ela tem uma série de características, professor, que faz com que ela seja especial. Já a concessão comum não tem essas características. A concessão comum é regida pela Lei 8987 de 95. A concessão qualificada é regida pela Lei 11.079 de 2004, a famosa Lei das PPP. Tá bom. Essa concessão comum, professor, ela pode ser de duas espécies. Essa concessão qualificada, ela pode ser de duas espécies. Quais são as espécies? A concessão comum, ela pode ser simples ou ela pode ser antecedida de obra. A concessão qualificada, ela pode ser patrocinada ou ela pode ser administrativa. Qual é o entendimento? A concessão comum antecedida de obra,
é aquela em que vai ser necessário fazer uma obra, construir total ou parcial, reformar, conservar ou ampliar uma obra antes da prestação do serviço público. Já a concessão simples é aquela em que não vai ser necessário fazer nenhum tipo de obra antes da prestação do serviço. Já a concessão qualificada, a PPP, que tem uma série de características que você viu comigo, como, por exemplo, valor mínimo de 10 milhões, prazo mínimo de 5, prazo máximo de 35, né, compartilhamento dos ganhos, repartição dos riscos. Cara, isso é característica que eu não tenho na concessão comum. Ela pode ser patrocinada quando eu tenho a administração pública e o usuário, um particular, bancando o valor da tarifa. Lembrando que a administração pública pode chegar junto com até 70% e o particular, o usuário, com o resto. Pode ser mais que 70%? Até pode, desde que autorizado por lei específica. Já, né, a concessão qualificada, a PPP administrativa, eu não tenho essa dubiedade entre administração e particular usuário bancando. Ou seja, aqui a administração pública é a única usuária. E se a administração pública é a única usuária, ela vai bancar 100% do valor da tarifa. É isso que cai em prova, junto com alguns detalhes que eu vi com vocês aqui. Então, isso aqui é concessão de serviço público, quando a administração entrega a uma pessoa jurídica, né, a prestação de um serviço público, isso é concessão de serviço público. A concessão de serviço público, ela pode ser comum ou ela pode ser qualificada. A comum é regida pela Lei 8987 de 95, sem nenhuma característica assim, né, diferenciada. Ela pode ser simples quando não precisar de obra, ou pode ser antecedida de obra quando precisar de uma obra antes da prestação do serviço público ao usuário. Legal? E ela pode ser qualificada, na verdade, uma PPP, uma parceria público-privada, regido pela Lei 11.079, com várias características especiais que eu não vejo num contrato, né, de concessão comum, e ela pode ser patrocinada quando quem banca, né, a tarifa é a administração e o usuário, a administração bancando até 70%, podendo bancar mais, se autorizado por lei específica, e o usuário bancando o resto. E ela pode ser administrativa. A administrativa é quando a administração é a única usuária e que por isso ela vai bancar 100% do valor da tarifa. Legal? Pessoal, fizemos essa revisão guiada e no próximo bloco começamos a estudar um dos pontos que mais cai em prova. Né? Qual é, professor? A extinção do contrato de concessão. Esse contrato de concessão aqui, ó, ele vai ser extinto. E se ele for extinto, obviamente, a gente vai estudar porque cai muito em prova. É VaptVupt e eu já estou voltando.